Hello, aqui é a Karime da Real Challenge Idiomas e nesse vídeo de hoje a gente traz uma simulação de entrevista de emprego em inglês. Então, se você está procurando emprego, sabe que vai ter etapas em inglês aqui no Brasil ou se está procurando emprego no exterior, fiquem ligados aí, beleza? Então a gente preparou na simulação 4 perguntas que aparecem em 90% das entrevistas de emprego com uma resposta errada ou não tão correta e uma segunda versão com uma resposta mais acertada, beleza? Então vamos dar uma olhada aí nesses vídeos. Hello, Karime. You're very welcome to the interview. How are you today? I'm good, thanks, and you? Fantastic. Did you find the place okay? Yeah, it's pretty easy to find by bus. There's a bus stop just in front here. There is, isn't there? Just near here. Where do you live? Live in the city center. So Yes. it's only about 30 minutes from here by bus. So, Karime, can you tell me about yourself? Tell me a little bit about yourself, please. Well, I was born here in Curitiba, where my parents were born as well. I always lived here. Very nice, yes. And I love math since I'm 5. So, Really? funny story about that. Tell me. Once I was in school, and so I think we end there. And at the moment, I'm working as a project manager, but the company I'm working for, they're not doing well financially speaking. Yes. So I'm looking for a more stable place to work. Fantastic. Yeah. Yes, I see. Yeah, so I'm a software programmer with 5 years of experience. Wonderful. Who's passionate about technology, and I'm very creative. I love innovation. So I have spent the last 4 years developing innovative solutions for the company I'm working for. I love my current job. Yes. But I'm looking for a more challenging I understand, yes. environment. Got you. Fantastic. Então a primeira pergunta, o Tell Me About Yourself, feita, por quase todos os entrevistadores, ela é feita geralmente para quebrar o gelo ali, começar a entrevista, mas tem alguns pontos que você tem que ter em mente. Então vocês assistiram ali 2 exemplos de resposta. O que o entrevistador quer? Ele quer um breve resumo ali da sua vida, o quê? Profissional. Então você não tá num date ali, num encontro que você quer contar sobre a sua infância em outra cidade. Então, tenha em mente que você tem que dar um minuto, 2, falar sobre o seu background profissional, colocar os highlights ali, o que você já fez de importante, coisa e tal, nesse período curto de 2 minutos no máximo. Ok? Então, por que a primeira resposta foi errada? A candidata começou falando que quando ela era criança, aí ela gostava de matemática, aí não sei o quê, aí 15 minutos depois, aí foi como eu virei outra coisa que não tem nada a ver com matemática mais. Então, não conta cronologicamente nem nada sobre a sua vida pessoal. O entrevistador, nessa hora, ele não está interessado nisso. Então, sejam mais diretos. Aí, o exemplo 2 da resposta... ela vai direto ao ponto. Ela fala que ela é uma programadora com 5 anos de experiência, que ela fez isso, ela passou os últimos 4 anos fazendo isso, ela adora o que ela faz, ela é apaixonada por inovação, criatividade e não sei o quê. Então, adaptem aí para a sua entrevista de emprego, para a empresa e para o cargo que vocês estão aplicando, mas a ideia é essa, sejam diretos, coloca já de cara o que você é, o que você faz, por quanto tempo você tem feito isso, o que você tem feito nos últimos anos. E essa é uma melhor resposta do que você contar cronologicamente. Outro erro comum aí, os candidatos contarem, por exemplo, digamos que você tenha 30 anos de idade. Eu comecei fazendo estágio aos 15. Então aí vai ter 15 anos ali que o entrevistador já vai saber que você vai ter que percorrer essa, né? Então, eu trabalhei como estagiário aos 15 anos, eu era office boy, aí depois eu entrei numa faculdade, fui promovido. Então, não conta cronologicamente, vai direto ao ponto. Karime, can you tell me about your greatest weakness? We'll start with your professional weakness. What is it? Well, I never thought about that very well. I don't know. Sometimes I don't know. I'm not sure about that. Let me see. I'm not confident about this. I don't know. My husband says that I'm a bit impatient sometimes. But I don't know if I agree 100% with that. Well, I'm not sure.
Yeah, I'm a bit too honest when giving feedback to my coworkers. Even though most of my colleagues really appreciate that, I can be a bit too straightforward sometimes. See. Yes. But over the time, I have learned that being a bit more diplomatic might help. So different people need different communication. Yes, perfect. Yes. Yeah, so last year I took conflict management classes, and it really helped me. Yes. To see how to deal with different people. Yes. So yes. It's been a big help for you. I see. Yes, fantastic. Pergunta número 2, muito comum aí, qual o seu ponto fraco? Então o que eu dou de cara já? Uma dica, pense em 3 pontos fracos e como que você já pode melhorá-los, ou o que você já fez para melhorá-los. Por que eu falo 3? Porque pode acontecer do entrevistador perguntar, me fale alguns dos seus pontos fracos, não um. Ou você pode responder um ponto fraco e ele fala, agora me fala mais um. Ou fala R$1 agora, ou alguma coisa assim. Então pense em pelo menos nos 3 pontos fracos e como é que você consegue melhorar. Então pense em alguma coisa que você tenha capacidade de melhorar e que não seja tão grave. Então não vai dizer aí que você tem problemas em ser pontual, ou que você não se relaciona com pessoas, ou alguma coisa muito pesado, assim, que você não vai conseguir resolver. Nem nada que afete ali a sua candidatura, né? Pense, então, no ponto fraco real, uma coisa que exista, que não seja... Esquece aquela história do, eu sou perfeccionista, eu adoro organizar as coisas, querer transformar alguma coisa que, né, negativa em positiva. Essa história já funcionou no passado, mas hoje em dia não mais. Então, pense em alguma coisa real, como é que não seja tão grave a ponto de afetar a sua candidatura e como é que você pode melhorar isso. Então, tenha em mente esses 3 pontos. O que aconteceu com a candidata número 1? Claramente, ela não pensou em nada antes de ir para a entrevista. E se alguém te perguntar de supetão, numa entrevista ali, um momento que você está tentando vender o seu peixe, se vender, né? Fazer aquele marketing pessoal ali, isso tem que falar uma coisa negativa, aí você fica com medo. Putz, primeiro número 1, quem não se preparou vai ficar pensando, um ponto fraco da minha personalidade ou um ponto fraco, ela tá querendo saber se eu sou muito assim, assado, ou um ponto fraco profissional, e você já não vai saber direito o que responder, você não vai ter tempo ali, em questão de 2 segundos, pensar em alguma coisa bem bolada, né? O que aconteceu com a candidata? Ela não sabia o que responder, ficou claramente fugindo de responder isso aí. Ela não sabia, ficou, eu não sei, meu Deus, talvez. Aí no final ela falou que, meu marido, já meteu o marido na entrevista, ele fala que eu sou um pouco impaciente, mas eu não sei, não tenho certeza. Então ela não respondeu nada com nada e mostrou que estava nervosa e despreparada. Aí na resposta número 2, ali, da correta, ela pensou no ponto fraco real, falou que ela é muito direta quando ela tem que dar feedback para os colegas. Mas o que é importante nessa resposta dela? Que ela não é uma pessoa super arrogante, porque ela falou que a maioria dos colegas gosta desse ponto da personalidade dela, de ser direta, de dar o feedback direto. Mas algumas pessoas você tem que lidar diferentemente. Aí o que é o mais importante? Ela já falou que ela teve aulas de como melhorar esse defeito. Então ela mostrou que ela tem consciência daquilo e que ela tenta melhorar. Então é um exemplo claro ali que ela tentou melhorar esse problema dela. Karima, can you tell me why are you the best person for this job in our company? I would say I'm very reliable and I always try to do my best. I'm a bit shy, so it's hard for me to talk about myself, but I'm a very reliable person. Honestly, I think the job description was written with me in mind because I have the 6 years experience you're looking for. I have a track record of successful projects. I see. And a lot of expertise in this field. So I think I'm the right person for this job, definitely. Mm-hmm. At the same time, I have developed my communication skills because I always had contact with senior managers in the companies I worked for. So I am well prepared to work with cross departments and high profile positions. I see. So I think I'm the right person. I have the experience to start contributing from day one, and I'm truly excited about the prospect of getting started. Great, Karima.
Aí vem uma pergunta que a gente fez um bem bolado ali de 2 em 1. Na verdade, ela tem 2 perguntas em uma, se você perceber. Por que você é a melhor pessoa para essa posição na nossa empresa? Então, essa pergunta pode vir separada, né? Por que você é a melhor pessoa para esse cargo? Ou por que você quer trabalhar? É bem comum essa. Por que você quer trabalhar na nossa empresa? Então, a primeira coisa a fazer, antes de ir para a entrevista, pesquise a empresa, pesquise o cargo que você está aplicando, veja todos os requerimentos ali que eles pedem para a vaga. E pesquisa a história da empresa, missão, visão, valores, vê o que você se encaixa, porque você vai conseguir responder uma coisa bem melhor e vai mostrar que você pesquisou o lugar que você está trabalhando, mostra interesse. Então, por que a resposta 1 não foi 100% correta ali? Ela não foi errada, não foi horrível, não botou em risco ali, mas ela não ganhou ponto nenhum nessa entrevista. Se você tirar esse trecho da resposta dela e aplicar para qualquer vaga no mundo, para qualquer posição, ela vai caber. Se você aplicar para uma recepção de hotel, essa resposta vai caber. Se você aplicar para uma vaga de enfermeira, essa resposta vai encaixar. Se você para engenheiro também, porque ela fala que ela é uma pessoa confiável, ela sempre tenta fazer o melhor, nunca teve problemas nos antigos trabalhos, é isso aí, é basicamente isso. Então, bem interessante se você pensar bem nessa resposta, né? Já a resposta número 2, então lembrando ali, o entrevistador não perdeu muito tempo com o seu currículo, ele teve centenas de currículos para olhar, então relembra o entrevistador dos seus pontos principais. Então ela fala ali na resposta 2, ela fala assim, honestamente eu acho que vocês escreveram a descrição pensando em mim. Então ela, né, além de fazer uma piadinha ali para quebrar o gelo, então ela fala, eu tenho 6 anos de experiência que vocês estão pedindo. Aí ela fala que ela tem a gente chama de trackable, que eu tenho como rastrear os projetos de sucesso aí que eu tive. Aí, ao mesmo tempo, ela fala que ela desenvolveu as habilidades de comunicação dela durante os 4 anos passados ali, eu acho que ela fala 4 anos, não me lembro bem. Mas, então ela prova que ela pesquisou, provavelmente essa empresa que ela está aplicando a vaga é uma empresa grande, que tem filiais, tem vários departamentos, talvez tenha uma outra matriz e coisa e tal, então ela sabe se comunicar, ela sabe se portar com diretores, gerentes, ela não é só aquela pessoa eficiente no computadorzinho ali dela no canto, ela pode interagir com outros departamentos, outras empresas e coisa e tal. Então mostra ali que ela está super preparada e que ela pesquisou sobre essa vaga e esse emprego. Você vê que a primeira resposta é muito geral, então evitem respostas super gerais, porque o entrevistador perguntou para você para que você é a melhor pessoa nessa posição, por que você, entre todos os candidatos, você que tem que ser a melhor candidata, e por que você quer trabalhar nessa companhia. Então, pensa ali, tenta dar uma pesquisada, missão, visão, valores, como eu falei, da empresa, vê que você se encaixa, você adora tecnologia, inovação, a empresa também tem essa visão. Deixa isso claro para o entrevistador, ou a empresa tem uma postura super ética ou social, ela tem uma atuação ali social bem grande. Coloca isso na sua resposta, que você também pensa dessa maneira, que você pensa ali como a empresa pensa, tá bom? Great, Karime. Do you have any questions for us, for me? No, John, thank you very much. I'll be leaving, I'll see you soon. Okay, bye-bye. Well, John, could you tell me about the next steps for the interview process? Of course, Karime. Well, John, could you tell me about the day-to-day responsibilities in this job? Of course, Karime. Aí vem a última pergunta. O que acontece, né? Ela pergunta ali, você tem mais alguma pergunta? Então, dica número 1, evita perguntar de salário. Se o entrevistador não citou nada de salário, deixa para passar pelas etapas e daí depois você vai negociar isso com outro departamento e coisa e tal. Então, o que acontece? Muita gente está ali passando por 1 hora de entrevista, a pessoa tá nervosa, já tá aquela tensão. Às vezes você foi bem a entrevista inteira, mas você tá tenso, porque você não veja a hora de acabar aquilo. Então, o entrevistador perguntou, tem alguma pergunta? Você já dá aquela descarga de adrenalina, né? Não tem mais pergunta nenhuma, muito obrigada, tchau, e sai fora. Como aconteceu ali, a pessoa tá nervosa. Então, usa essa última perguntinha para ganhar pontos a seu favor. Mostra que você tá interessado na vaga. Tem muito entrevistado que durante ali a conversa
fica meio nervoso, você não sabe nem se a pessoa continua interessada, o entrevistador fica pensando, gente, será que essa pessoa desistiu de aplicar para essa vaga? Ela tá tão desanimada. Então deixa claro que você quer essa vaga, né? Não é problema nenhum, não é arrogância você mostrar que você tá interessado. Então, a gente deu 2 exemplos ali. O primeiro é... ela pergunta quais são as próximas etapas aí do processo de entrevista. Então, pergunta super pertinente. Tem empresas que vão aplicar 90 etapas do processo seletivo. Tem umas que não são, né, tão exigentes assim. Então, pergunta qual que é a próxima etapa. Mostra que você está interessado na vaga. Aí, o segundo exemplo, ela pergunta o que é ali o dia a dia. Qual que é o dia a dia? Né? Qual que é o dia a dia para essa posição aí, nessa empresa? Muitas vezes, quando você aplica para vaga, se você aplica online, por exemplo, você vai ter lá o que você precisa para essa vaga, às vezes a descrição ali bem geral da empresa, né? Então você não sabe como é que é o dia a dia. Então vale a pena perguntar, não mostra nada de ruim, mostra que você está interessado. Então o mais importante é isso, no final, mostra que você está interessado nessa vaga. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham tirado dicas úteis aí para sua entrevista. Boa sorte nos processos, mas a chave é se prepare, olhe na internet as perguntas básicas e pesquise muito sobre a empresa e a posição para a qual você está aplicando, ok? Então, good luck, boa sorte. Eu vejo vocês no próximo vídeo. See ya!